Câmara de Vereadores em Balsas. O que a população espera? O que ela quer? O que a Câmara precisa fazer? É preciso colocar na cabeça, primeiramente, subir de nível, mudar de patamar. Como o governo municipal, a gestão municipal mudou em relação às outras gestões do passado, esta subiu o nível. E os próximos prefeitos que virão, obrigatoriamente terão que sustentar esse nível. Mas e a Câmara de Vereadores? A Câmara parece que não conseguiu ainda. A Câmara precisa fazer algo para conseguir. Também não simplesmente ser puxado pelo Executivo, porque a Câmara é o segundo poder no município, então ela necessariamente precisa de luz própria. Então, o que fazer? Se resume numa palavra: política. Fazer política. Mas como assim? É que, claro que, de acordo com o grego, a palavra politikos, que fala ali sobre organização, administração, né, da cidade. Então os vereadores não estão fazendo? Através de indicações, requerimentos, estão. Agora, resumir o mandato em uma casa de leis a apenas indicações é apequenar o parlamentar e a casa, o poder legislativo. Porque a Câmara tem muito mais poder do que isso, e os vereadores têm muito mais poder do que isso. Então, o que eles podem fazer? Política. Mas que política, então? Já já eu quero dar alguns exemplos aqui. Veja o pequeno expediente. Teria que se transformar ali um pouco. Porque, às vezes, tem o grande expediente que fala um pouquinho de política, só que aí já está todo mundo cansado e a sessão esvaziada. Os poucos gatos pingados que vão, já não fica mais no grande expediente. Então, o vereador que quer falar no grande expediente, ele nem se interessa muito, não tem ninguém para ouvi-lo. Então, às vezes, não repercute. E a tribuna deve ser a trincheira do parlamentar. Então, precisa transformar, inclusive, o pequeno expediente. Como? Deixar de fazer indicações, requerimentos? Não. Pequeno expediente é para isso. Mas é mudar um pouco o tom. Não é só pedir rua, não é só pedir para o SAAI botar água em tal lugar, não é só pedir uma lâmpada. Não é... Isso não pode, o mandato não pode se resumir a apenas isso, porque está apequenando aí o mandato do parlamentar. Então, o que fazer, Hilton Lima? Diga logo. Tá bom. Vamos lá, então. Prefeito Eric, nesse momento está em Brasília. Está lá, participando de um grande evento. O prefeito está em Brasília participando de um evento com os outros prefeitos brasileiros. Porque algumas medidas que o Congresso e o governo federal podem tomar vão fazer com que os municípios brasileiros percam bilhões e bilhões de reais. O prefeito está lá. Isso é trabalho, isso é política, mas isso é trabalho. Faz parte da função dele. Está aqui. Essa foto é de lá. Confederação Nacional dos Prefeitos. O prefeito de Balsas, Eric Silva, participa da mobilização municipalista em Brasília. Está lá reivindicando. Vai ter reuniões com os parlamentares, senadores, deputados federais, que é para pedir a eles para não votar ou discutir ou não fazer isso contra os municípios, porque todos vão perder renda, vão perder arrecadação, vão perder fundos, vão perder dinheiro, e depois como administrar? Tá, mas aí onde é que o vereador entra nisso aí? É preciso fazer política, politizar-se, e politizar as sessões, levar para a Câmara assuntos como esse. Olha, o nosso prefeito está em Brasília, ou chegou de Brasília, o que ele foi fazer lá? Ele foi reivindicar isso e isso em nome do município, porque se acontecer o que estão prevendo lá em Brasília, Balsas vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder saúde, vai perder educação, vai perder distribuição de água, vai perder um montão de coisa.
Isso é política. É preciso discutir política no sentido macro, porque é como o filósofo Aristóteles dizia, o objetivo da política é conseguir que os objetivos da sociedade, os interesses da sociedade sejam cumpridos, os interesses públicos. Então se diz, então pedir uma rua não é interesse público? Mas não é só isso. Eu vou dar mais outros exemplos aqui. Os funcionários da Caixa Econômica Federal, com esse problema que está acontecendo na Caixa, esse crime aí cometido pelo Pedro Guimarães, o presidente da Caixa. E dizem que lá dentro tem muito mais outros criminosos como ele que também estão assediando mulheres e tal, torturando famílias e maridos e filhos por conta do emprego. Os funcionários da Caixa em Balsas foram para a porta da Caixa Econômica Federal fazer um protesto. Isso tinha que repercutir na Câmara Municipal, porque isso é interesse público. O assunto assédio moral tinha que repercutir na casa. Então é por isso que às vezes a comunidade não vai, porque o assunto lá é pedir uma lâmpada ou uma rua, então só aquela comunidade é que deveria ir, e as outras? Como é que fica? Como é que a prefeitura fica com um calhamaço de indicações? Então é preciso subir de nível, discutir política, colocar política na tribuna da casa. Quartel da Polícia Militar, semana retrasada e semana passada, fez 2 ações lá no auditório do 4º BPM. Inclusive foi lá o promotor Felipe Borgosian dar uma palestra para os policiais sobre como se comportar, como a força policial se comportar nesses problemas de terra que está tendo em Balsas. Está um conflito de terra muito grande. Então, a Polícia Militar está discutindo e a Câmara de Vereadores não está. Vocês estão entendendo agora? A Polícia Militar está se preparando, está preocupada, está buscando, e o Legislativo não fala nisso. Não pode comentar isso. Quantos problemas de moradia nós temos e não é discutido isso de maneira mais aprofundada, não é usada a tribuna para tal? Então é preciso, para subir de nível, é preciso politizar as sessões. Falando de assuntos públicos, não é só infraestrutura, mas são vários outros assuntos importantíssimos, porque o vereador ele mesmo sabe, ele mesmo fala, ele mesmo reverbera, dizendo, a gente não constrói nada não, é o prefeito lá, a gente pediu, agora se ele não fez, eu lamento demais. Não, tem vários outros assuntos que ele pode discutir, porque o desenvolvimento só vem com debate, com discussão. É preciso colocar na tribuna da casa, subir o nível, falar de política dentro da casa. Só mais um exemplo, porque meu tempo está acabando. Câmara Mirim, um ótimo passo que a Câmara deu. Agora, não basta só o passo dado, foi ótimo, foi bonito, tem ali umas crianças inteligentíssimas, com um potencial extraordinário, que essa geração tem um potencial maior do que as outras, né? Ela ensina os mais velhos, inclusive, as outras gerações, os mais velhos ensinavam as crianças, agora está ao contrário. Então, mas a condução do projeto não está boa. Por que não está boa? Porque se nem as sessões estão boas, a condução do projeto Câmara Mirim também não está boa. Por quê? Porque tinha que deixar as crianças usarem a tribuna e falarem o que elas querem. Não é falar simplesmente, eu vou fazer uma indicação aqui para pedir lá uma sala na minha escola. Elas não querem só isso, é preciso ir além, dar a elas o motivo para voar, para falar sobre vários outros assuntos, sobre violência contra crianças, inclusive. As crianças sabem tantos assuntos importantes que poderia discutir lá, não é? Politizar essas crianças, é por aí, é discutir política. Só mais outra, eu tenho tantos exemplos, mas não dá tempo. Eu nunca vi um vereador em Balsas, veja o que eu estou dizendo, nunca vi um vereador, quando vai encontrar um deputado, o governador, um ministro, postar na rede social,
dizendo o seguinte: eu discuti essa política pública com o deputado. Eu pedi que o deputado não vote nessa forma, mas vote dessa forma. Eu esclareci ao nosso deputado federal que Balsas não está a favor do voto dele nesse sentido. Eu pedi a ele que Balsas quer assim. Isso é fazer política. E chega aqui e posta. Não é só pedir emenda ao deputado, porque haja emenda para tantos vereadores que tem nesse estado. Então não vai conseguir todo mundo. Mas é preciso ter uma pauta mais politizada com o deputado na hora de sentar com ele e reivindicar uma política pública, algo que inclusive é de interesse ou nacional, que envolva o voto do deputado, do senador, o governador e etc. e tal e tal. Pode-se fazer também requerimentos, seja de aplausos ou requerimentos do que for, mandar para a Câmara Federal, para mostrar à Câmara Federal, ao Senado, que a Câmara de Balsas importa, reforça a posição do prefeito Eric lá em Brasília. Olha, nós estamos aqui formalizando a vinda do prefeito aqui, ele esteve aqui naquele movimento municipalista, e aí os vereadores também tiraram lá uma moção de apoio, de aplausos. Isso é politizar a situação. Aprovar indicações ou requerimentos para o governo federal, não no sentido de pedir algo, mas de pedir algo que eu digo, tipo ou uma emenda ou algo assim, mas de política pública. Discutir essas questões no nível melhor. São vários problemas que se tem no nosso município. Se não debater, o município não desenvolve. Subir de nível. Está mais do que na hora. Senão a nossa Câmara será sempre arrastada pelo Poder Executivo. Até quando? A Câmara é muito forte. O Legislativo precisa ter luz própria. E para ter luz própria não precisa fazer oposição, não. Basta discutir política. Esta foi mais uma parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.